Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Alphacom Madrugadão Banco do Brasil 2023. Vamos tentar entender tudo a respeito da disciplina de atualidades do mercado financeiro. Eu sou o professor Alex Mendes, sou economista por formação e nós estaremos juntos a partir de agora com uma série de questões para a gente revisar
todo o conteúdo de atualidades, ok? Então vem para cá, vamos perder tempo não, vamos pedir na veia atualidades do mercado financeiro. Bom, nós separamos aqui uma leva de questões e a nossa primeira questão de hoje é do ano de 2021, Fundação Sesgran Rio, que perguntou assim: leia as considerações seguintes sobre o expressivo crescimento das criptomoedas nas movimentações financeiras internacionais. Criptomoeda ou moeda criptografada é um ativo digital denominada na própria unidade de conta que é emitido e transacionado de modo descentralizado, de maneira independente de registro ou validação por parte de intermediários centrais, com validade e integridade de dados assegurado por tecnologia criptografada e de consenso em rede. E aí, trata-se de instrumentos desenhados para viabilizar transferências de valores em rede de maneira segura e independente de um sistema de intermediação financeira. Outro aspecto econômico que merece destaque é o lado político-econômico da atribuição de valor a uma moeda. As moedas estatais de cunho forçado contam não apenas com reservas legais, mas também com infraestrutura estatal ou privada fortemente regulada e com as políticas monetária e cambial e oficiais. Muitas criptomoedas, mesmo que funcionem como instrumentos descentralizados, têm grande parte de sua base monetária em poder da organização que a desenvolveu. E aí, a pergunta é: o texto sugere que o mercado de criptomoedas é fonte de enorme instabilidade e preocupação dos bancos centrais, porque as empresas emissoras desses ativos monetários. Então vamos lá. O que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda nasce lá no meio virtual, emitido de maneira completamente descentralizada, como uma moeda que é uma moeda basicamente fiduciária, ou seja, ela é baseada na confiança dos agentes econômicos, não só na sua emissão e circulação, mas também na sua aceitação e troca, na possibilidade de compra de bens e serviços ou ainda de recursos produtivos. Observe lá que essa criptomoeda, ela não é regulada, ela não é emitida, ela não é controlada a sua circulação por nenhuma autoridade monetária. Por um outro lado, a gente tem lá que essa moeda é uma moeda não lastreada e, portanto, ela não tem não só nenhuma garantia de uma autoridade monetária, mas ela não está lastreada em nenhum ativo qualquer. E, por fim, é uma moeda que não é de cunho forçado e, portanto, os agentes que aceitam a compra de bens e serviços ou que permitem lá a compra e a venda de ativos em criptomoedas é porque eles acreditam que essas criptomoedas valem o que dizem. E, portanto, tem que haver uma coincidência de desejos entre aquele que quer vender a criptomoeda e aquele que quer comprar, pelo preço ajustado entre as partes, da mesma maneira que há algumas instituições que permitem a venda de bens e serviços em criptomoeda, mas a imensa maioria no mundo inteiro não. E, portanto, criptomoeda é considerado pelo Banco Central brasileiro como um ativo de alto risco com alta volatilidade de preço. Bacana? Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá. Então, quando a gente fala, a respeito de uma criptomoeda, eu quero lembrar para você que essa criptomoeda, primeiro, não é regulada pelo BC.
pelo Banco Central. E, portanto, né, não há a emissão, não há o controle da circulação. Por um outro lado, nós sabemos tratar-se de uma moeda meramente fiduciária, que é, portanto, baseada na confiança dos agentes que aceitam, né, pagamento, recebimento, troca, venda, compra dessa moeda. É uma moeda sem lastro, o que significa dizer que não há nenhuma reserva cambial, não há nenhum mouro monetário em posse daqueles que emitem a moeda, lastreando a sua emissão. Então, só colocando aqui corretamente, é uma moeda que não tem lastro. Depois, é uma moeda que não é de cunho forçado, como, por exemplo, a moeda emitida por uma autoridade monetária, como do Banco Central, o que significa dizer que os agentes não são obrigados a aceitar essa moeda como pagamento ou como recebimento da compra de bens e serviços ou pagamentos e recebimentos em geral. É uma moeda cuja emissão é descentralizada, o que significa então dizer que não há a figura de um agente centralizador que vá, por exemplo, defender o valor dessa moeda perante o mercado, como, por exemplo, acontece com a moeda soberana brasileira, que é o real, ou o dólar por parte do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ou o euro pelo BCE, pelo Banco Central Europeu. Perfeito? Dito isso, então, vamos voltar para cá. A questão, então, diz assim: o texto sugere que as criptomoedas é fonte de imensa instabilidade e preocupação dos bancos centrais, porque as empresas emissoras desses ativos monetários, letra A, são reguladas pelos bancos centrais. Errado, né? Criptomoeda não sofre qualquer tipo de relação de regulação na sua emissão, controle da sua circulação e de valor de mercado. B, tem enorme capacidade de manipulação da taxa de câmbio, nós chamamos isso de volatilidade, ou seja, né, eu tenho uma oscilação muito grande do valor da moeda, que é a sua taxa de câmbio, entre a criptomoeda emitida e os demais ativos digitais. Opa, gabarito aqui a nossa letra B. Mas vejamos por que as demais estão incorretas, né? Eu tenho então a letra C, que diz assim: conseguiram transformá-los no principal meio de troca utilizado nas transações financeiras internacionais. Errado, né? O principal meio de troca utilizado nas transações financeiras internacionais, vamos puxar um asterisco aqui, desde 1944, na famosa Conferência de Bretton Woods, uma pequena cidadezinha do interior dos Estados Unidos, lá foi definido ainda em 1944, primeiro, um padrão ouro-dólar, e o dólar passa a ser a grande moeda de referência e de valor do mundo, e a partir da década de 1970, somente o dólar. Então, o principal meio de troca utilizado no mundo desde a Conferência de Bretton Woods em 1944, que redefine o sistema financeiro internacional, inclusive com a criação, né, do FMI, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o BIRD, né, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, chamado de Banco Mundial, é, na verdade, o dólar americano. Criptomoeda não se transformou no principal meio de troca utilizado em transações financeiras internacionais. Vinculam a unidade de conta da criptomoeda às principais moedas conversíveis, como o dólar americano
e o euro. Professor, o que é uma moeda conversível? É aquela que pode ser convertida entre si nas transações internacionais. É o caso do dólar americano, é o caso do euro, é o caso da moeda do Japão, né, o iene, é o caso, por exemplo, da coroa dinamarquesa, dentre outras moedas. São chamadas de moedas conversíveis, muitas vezes chamadas também de moedas fortes, nos quais se realiza parte do comércio internacional. O real do Brasil, por exemplo, não é uma moeda conversível, não é uma moeda forte, e é por isso que quando eu compro ou vendo algo do mercado externo, eu tenho que converter reais por dólar, porque literalmente eu faço esse movimento. Compro dólares para poder comprar produto importado, e quando eu vendo produtos do Brasil, eu vendo em dólar, que depois serão transformados em reais. Beleza? Então, olha para cá. Vinculam a unidade de conta da criptomoeda às principais moedas conversíveis, como o dólar norte-americano e o euro. Errado! Não há vinculação da unidade de conta da criptomoeda com nenhuma moeda, né, conversível do mundo. Letra E. Forçam o enquadramento das criptomoedas emitidas na mesma categoria das demais moedas eletrônicas já existentes. Errado, né? Na verdade, o Brasil, por exemplo, ele discute a possibilidade da criação do real digital. Ainda não é uma realidade, mas o real digital será uma moeda emitida pela autoridade monetária do Banco Central, uma moeda de cunho forçado, uma moeda fiduciária, mas que terá o Banco Central, em nome do Estado brasileiro, defendendo o valor dessa moeda no longo prazo. E, portanto, né, obviamente que uma criptomoeda ela não está forçada a um enquadramento em relação a toda e qualquer moeda virtual, porque a moeda virtual pode ser emitida por um Estado soberano, como o Brasil, potencialmente, poderá emitir o real digital. Isso está em estudo no Banco Central, não é uma realidade ainda, mas é uma possibilidade. De qualquer forma, a alternativa está errada, porque ela diz assim: força o enquadramento da criptomoeda emitida na mesma categoria de que uma moeda eletrônica já existente. Essa moeda eletrônica já existente pode ser uma moeda emitida, né, de forma soberana por um país. Nós chamamos isso, né, de poder de senhoriagem, que é o poder de um país soberano emitir uma moeda. E a criptomoeda não é emitida por um país e, portanto, ela não pode ser enquadrada na mesma categoria das demais moedas eletrônicas já existentes e emitida de maneira soberana pelos estados. Alternativa, portanto, e gabarito, letra B. Segunda questão. 2021, Banca Sesgran Rio perguntou assim: um indivíduo abriu uma conta em um banco digital. Essa instituição tem um modelo de negócio que desburocratizou o mercado e oferece soluções simples por meio da tecnologia, otimizando o serviço e deixando repassar custos operacionais da empresa para os seus clientes. Como são chamadas as empresas que introduzem inovações no mercado financeiro por meio do uso intenso de tecnologia com potencial para criar novos modelos de negócios? Bom, se eu tenho lá uma empresa inovadora, algumas vezes uma empresa disruptiva de mercado, que quebra o paradigma daquele mercado, criando produtos absolutamente inovadores, com forte base tecnológica, muitas vezes dentro de um modelo repetível e escalável, portanto, um modelo que eu posso repetir indefinidamente para um número cada vez maior de clientes, e um modelo que também é um modelo escalável, que via de regra goza de um custo marginal, de um custo adicional por mais um produto ou serviço bancário disponível, cada vez menor, e diminuindo o custo operacional
pode passar isso na forma de menores custos para os seus clientes. É o caso, por exemplo, de cartão de crédito sem anuidade, é o caso de conta sem manutenção de conta corrente, permitindo, então, a democratização do acesso aos serviços financeiros no Brasil. Essas empresas que aliam a tecnologia a produtos e serviços do mercado financeiro são chamadas de fintechs, Financial Technology, ou seja, empresas financeiras vinculadas à tecnologia, inovadoras, absolutamente trabalhando dentro de um modelo repetível e escalável e muitas vezes disruptivo de mercado, beleza? Portanto, trata-se claramente de uma fintech, ok? Vem para cá. Então, se é a fintech, gabarito dessa nossa questão é a nossa letra C. Professor, mas por que não seja as demais? As health techs, né, são empresas ligadas ao setor de saúde que utilizam a tecnologia como plataforma de venda de produtos e serviços ou de atendimento. Um exemplo claro de health tech são as empresas no Brasil que trabalham com telemedicina ou ainda que oferecem serviços lá de nutricionista ou de atividades físicas através de plataforma tecnológica. Uma Smart Tech, né, pode ser de vários segmentos. Eu, na verdade, estou pensando, né, num segmento, né, onde eu tenho a expertise de uma determinada área vinculada à tecnologia, que simplifica processos, né? Aqui o objetivo principal é a simplificação de processos. Por um outro lado, né, Inovatechs são variantes, né, que nós chamamos de empresas inovadoras que utilizam a tecnologia, e Nutechs eu simplesmente não sei sequer o que vem a ser, né? Nutech, né, talvez tenha relação aí com uma questão de novos empreendimentos, de empreendimentos absolutamente líderes de mercado e inovadores. Mas o que nos interessa aqui é que ele está falando lá a respeito, né, de um indivíduo que abriu conta num banco digital e essa instituição criou um modelo de negócio desburocratizado, oferecendo solução simples por meio da tecnologia, otimizando o serviço, repassando redução de custo operacional para o seu cliente, e isso é característica óbvia de uma fintech. Tudo bem? Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão diz assim: em 2021, a Fundação Sesgran Rio perguntou assim: considere o texto a seguir retirado de um relatório do Banco Central do Brasil. No sistema financeiro mundial, existem muitas entidades que oferecem serviços de intermediação financeira, mas funcionam à margem do sistema de supervisão e de regulação bancária. No relatório de estabilidade financeira de 2015, o Banco Central do Brasil estima o valor total dos ativos dessas entidades no país e adverte que elas podem ser fonte de risco sistêmico por envolver, sem a devida supervisão e regulação, riscos tipicamente bancários, como, por exemplo, a alavancagem, transformações de maturidade e de liquidez e transferência de risco de crédito. E aí, ele pergunta o seguinte: as entidades financeiras descritas formam o sistema denominado, bom, nós sabemos lá tratar-se de shadow banking, de banco sombra. O termo é uma metáfora para dizer que existe parte do sistema que não é abarcado pela legislação em vigor, não está de maneira formalmente vinculada, né, à legislação vigente ou sofre algum tipo de subregulação. Então, ou eu tenho uma empresa
ou um negócio que não é regulado, ou ele é subregulado, ou seja, ele é regulado de maneira subótima. E isso representa, primeiro, um risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? O risco sistêmico diz respeito ao eventual colapso, solavanco ou crise vinculada a todo o sistema financeiro nacional. E é por isso que o Banco Central do Brasil e de vários países do mundo vem atuando para tentar regular e enquadrar empresas que se encontrem dentro da condição de shadow banking. Bom, mas o que é um shadow banking, né? É uma empresa que muitas vezes oferta, por exemplo, crédito para pessoa física e jurídica na forma de empréstimo ou financiamento. Algumas vezes são empresas que atuam, por exemplo, em mercados de seguros ou ainda de antecipação de recebíveis sem ter a taxa de reserva mínima determinada pela legislação que garanta a solvência e a liquidez dessas instituições em caso, por exemplo, de sinistro, de falência. São empresas que, ao não serem reguladas ou subreguladas, muitas vezes têm um alto grau de alavancagem. E o que é a alavancagem, professor? É a quantidade, né, de passivos que a instituição tem em relação ao volume de ativos próprios e de ativos de reserva, ou seja, a reserva bancária. Quando o grau de alavancagem é muito alto, se essas empresas quebrarem, elas não pagam ninguém. Eu vou citar um exemplo que não é um shadow banking, mas para você entender a alavancagem. Na crise econômica mundial de 2008, o então governo do presidente George Walker Bush deixou o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos, chamado Lehman Brothers, quebrar. Quando ele permitiu que esse banco quebrasse, e havia uma tese à época que dizia que o Banco Central salvaria as grandes instituições, o termo era too big to fail, ou seja, muito grande para quebrar, e quando o governo permite que o Lehman Brothers quebre, isso leva a um risco sistêmico, porque os agentes econômicos podem atuar dentro daquilo que nós chamamos de profecia autoconcretizada. Eu acho que o governo deixou o Lehman Brothers quebrar e vai permitir que outras instituições, como o Citigroup, como o Banco de Boston, dentre outros, quebrem também. Então, antes que eles quebrem, eu vou lá e vou tirar o meu dinheiro. Só que quando eu tiro o meu dinheiro, o banco quebra, porque ele não tem liquidez suficiente para fazer frente ao volume de resgate de recursos. No caso do Lehman Brothers, o grau de alavancagem, repito, a quantidade de passivos da instituição na forma de empréstimos ou de créditos de uma maneira geral era tão maior, né, em termos de captação do que o volume de ativos de curto prazo do banco, que o banco tinha um grau de alavancagem 400% maior do que o seu patrimônio líquido. Quando o banco quebrou, ele não pagou ninguém. Não paga funcionário, não paga fornecedor, não paga governo, não paga acionista, não paga investidor, né, do banco. Resultado, uma perda generalizada dentro da economia. Entendido o que é risco sistêmico, então, e o que é a alavancagem, o risco é que o shadow banking trabalhe com um nível de alavancagem muito alto, que tenha um encaixe monetário praticamente inexistente, que tenha problemas eventuais de solvência e liquidez que podem provocar um risco sistêmico ao mercado financeiro. Perfeito? Talvez um exemplo muito ruim, mas para você entender o que é shadow banking, é você pensar, por exemplo, em pessoas que ofertam, né, empréstimos, né, sem que haja, por exemplo, uma instituição por trás dando garantia. A agiotagem é um exemplo de shadow banking. Eu posso pensar também em determinadas instituições de compra e venda de ativos, como, por exemplo, o ouro, que não passa pelo sistema oficial, ou ainda eventuais sistemas, né, de seguradoras que também são subreguladas, ou, no Brasil, como agora se costuma dizer, proteção veicular. Muitas dessas instituições
atuam à sombra da regulação que é feita sobre o mercado de seguros privados. E nesse caso, eu tinha uma modalidade de shadow banking. A proteção veicular é diferente daquela ofertada por uma empresa seguradora que tem todas as vinculações à regulação vigente no país. Perfeito? Portanto, o modelo em questão denomina-se shadow banking, ou seja, banco sombra. Então, se é shadow banking, o gabarito logo de cara aqui é a nossa letra A. Óbvio, né, que essas entidades financeiras não podem ser descritas como internet banking, né? Claro que não se trata de open banking, porque o open banking é o compartilhamento de dados cadastrais de produtos e serviços de movimentação financeira do cliente com a sua autorização para uma outra instituição qualquer. Mobile banking é uma modalidade, né, em que eu posso entrar em contato de maneira remota com a minha instituição. E blockchain é uma tecnologia que é utilizada de maneira criptografada, de maneira descentralizada, de envio e recebimento de informações, de criptomoedas, de contratos, né? Pode ser de direitos autorais e até de informações militares. Portanto, não se trata claramente de blockchain, gabarito aqui é a nossa letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão diz assim: com a evolução da tecnologia e as constantes mudanças no contexto econômico e social, os bancos investem cada vez mais no conceito do remote banking, reduzindo os custos operacionais e gerando mais eficiência aos processos. Um exemplo de serviço ligado ao conceito de remote banking é Então vamos lá. O que é o remote banking? É toda e qualquer forma de acesso à minha instituição que me permite, em grande parte das vezes, né, contratar produtos e serviços, registrar uma reclamação, ter acesso à ouvidoria, fazer movimentações bancárias, comprar produtos e serviços, que pode ser lá, claro, né, o serviço de um seguro, de uma aplicação financeira em renda fixa, em renda variável, pode ser eventualmente a contratação de um plano de previdência complementar, PGBL, VGBL. Na verdade, é toda e qualquer forma remota. O mecanismo que hoje mais utilizado é o mobile banking. E aí há uma diferença entre o mobile, que dá aquela ideia de mobilidade, e, portanto, eu estou utilizando o smartphone, o tablet ou o notebook, que pode ser utilizado de maneira móvel para acessar através de um aplicativo, né? O banco, e nesse caso o tablet, claro, né, e o smartphone são os dois mecanismos mais utilizados, mas eu posso pensar no internet banking, que também está presente no smartphone, no tablet, mas no notebook, no computador de mesa. Por um outro lado, além desses dois mecanismos que são dos mais utilizados nos dias atuais, eu ainda tenho a presença do phone banking, que é a possibilidade de entrar em contato com a instituição para movimentação financeira, para contestação de contas, para reclamação, para ouvidoria. Eventualmente, eu posso entrar para o cancelamento de um produto ou de um serviço, como, por exemplo, cancelamento de cartão de crédito, pela via telefônica. Uma outra forma que agora começa a ser utilizada são os aplicativos de texto e as redes sociais. Isso ainda menos, mas há uma tendência clara, cada vez mais, de que isso seja utilizado. É um conceito que no passado a gente chamava de multicanal e que agora se encaminha para o que nós denominamos de omnichannel, ou seja, eu passo a ter a possibilidade
de entrar em contato com a instituição através de múltiplos canais, mas que conversam entre si. Então, redes sociais como o Instagram, como o Facebook, como o LinkedIn, como o Twitter, aplicativos de texto como o WhatsApp ou como o Telegram, passam no futuro a serem utilizados como mecanismo, muitas vezes, de contratação de produtos e serviços ou de contato com a instituição. Claro que eu tenho um método tradicional, que é, por exemplo, do SMS, que ainda é utilizado pelos bancos, sobretudo na avaliação de produtos e serviços, mas eu tenho também, claro, a possibilidade de entrar em contato via e-mail. Além disso, eu tenho a possibilidade dos caixas eletrônicos da própria instituição e o caixa que nós chamamos de multibanco, que no Brasil é mais conhecido como Banco 24 Horas e que, portanto, serve para mais de uma instituição e, em tese, de fato, funcionam 24 horas. É tudo isso que nós estamos denominando de remote banking, ok? Então vem para cá, vamos botar isso no papel. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho múltiplas formas de entrar em contato com a instituição, que implica, por exemplo, a ideia do mobile banking, o internet banking, além disso, canais tradicionais como phone banking, o contato através de SMS, que ainda é utilizado. Temos a possibilidade, no futuro, né, cada vez mais, das redes de relacionamento. E aí, claro, né, nós estamos falando das principais, só para a gente poder registrar aqui, como o Facebook ou como o Instagram, só para ficarmos aqui em 2 exemplos. Eu posso utilizar os aplicativos de texto, e aí só para citar os 2, né, mais importantes, nós estamos falando, por exemplo, do WhatsApp, ou ainda do Telegram. E aí eu posso pensar também, estou numerando aqui, eu posso pensar também nos caixas eletrônicos. E os caixas eletrônicos podem ser de 2 naturezas, né? O primeiro lá é da própria instituição, ou eu posso ter o caixa que nós denominamos de multibanco, que no Brasil tem o nome de Banco 24 Horas. Tudo bem? Todos esses modelos aqui, alguns mais antigos, outros mais novos, é o conceito daquilo que nós chamamos de remote banking, ou seja, toda e qualquer forma remota de você interagir ou entrar em contato com a sua instituição. Só lembrando que há uma mudança significativa, né, na percepção dessas formas de atuar. Isso porque eu tinha lá, né, no passado, um conceito que é o conceito, né, de múltiplos canais em que eu posso entrar em contato com a instituição, mas cujos canais não conversam entre si. Então eu tenho lá o mobile bank, o internet bank e o phone bank, né? Claro que o mobile bank e o internet bank são sistemas, né, interligados, mas muitas vezes eu não tenho a interligação entre o phone bank, uma informação, uma reclamação, com o sistema do mobile da internet. Então eu tenho sistemas que são canais individualizados, né? Mobile bank, internet bank, phone bank, o SMS, caixa 24 horas, caixa da própria instituição, ou eu posso ter, por exemplo,
o e-mail ou o SMS. Isso é um conceito multicanal. O que nós nos encaminhamos agora é para um conceito de omnichannel, né? Ou seja, de que todos os canais estejam interligados entre si. E é claro que as empresas terão que se adaptar para poder entrar em contato com as empresas de redes de relacionamento, como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, como Twitter, de aplicativo de texto, como WhatsApp. Aliás, por exemplo, o banco em que eu tenho conta, eu sou servidor público, já disponibiliza o WhatsApp da gerência, onde determinados problemas podem ser solucionados através desse canal. Então é um canal oficial do banco, né, para que eu entre em contato com aquela instituição. Mas a ideia do Omnichannel é que todos esses canais conversem entre si dentro de um único conceito, né, de Omnichannel, portanto, de uma única plataforma de tratamento de informações. Então eu, por exemplo, posso iniciar uma reclamação pelo Facebook que terá uma resposta pelo Mobile Banking, ou eu posso iniciar a contratação de um produto pelo WhatsApp que será finalizada pelo Internet Banking. Esse conceito é o conceito de Omnichannel. Legal? Vamos botar aqui no quadro? Vem para cá. Então, o que eu tenho, né? Muitas vezes, até o momento atual, eu tenho o conceito, né, de múltiplo canal, né? E aí eu tenho lá vários canais e cada um deles, canal A, B, C, D e E, exemplo, Mobile Banking, Internet Banking, SMS, Phone Banking, né, e-mail, né, ou caixa eletrônico, onde o cliente, né, vai entrar em contato por várias formas diferentes com a instituição. A ideia é que eu saia desse múltiplo canal e entre para o conceito agora de Omnichannel. E o conceito do Omnichannel, né, é que eu tenha lá um modelo quase que circular, onde eu tenho, né, o meio A que conversa com o B, que conversa com o C, que conversa com o D, que conversa com o E, que conversa com o A. Então, um modelo onde eu possa entrar em contato com a instituição, não somente de maneira multicanal, mas que esses múltiplos canais possam conversar entre si. Esse é o grande barato daquilo que vai começar a surgir no Brasil e no mundo em termos de produtos e serviços bancários. Legal? Então vamos voltar na questão. A questão diz assim: com a revolução da tecnologia e as constantes mudanças no conceito econômico e social, os bancos investem cada vez mais no conceito de remote banking, reduzindo o seu custo operacional e gerando mais eficiência aos processos. Um exemplo de serviço ligado ao conceito de remote banking é, letra A emissão de um cheque pré-datado. Primeiro que hoje quase ninguém usa cheque e muito menos, né, cheque pré-datado é algum tipo de modalidade de que eu entre em contato direto com a instituição no remote banking, alternativa incorreta. A utilização do cartão de crédito, ele é uma modalidade daquilo que nós chamamos de dinheiro de plástico. E o dinheiro de plástico, ele implica claramente a utilização cada vez menor da moeda propriamente dita, do papel moeda ou da moeda. E o dinheiro de plástico pode ser lá o cartão de crédito, ele pode ser o cartão de débito, o cartão pré-pago, ele pode ser o cartão, né, exclusivo de um estabelecimento, ele pode ser o cartão de benefício, como, por exemplo, o auxílio alimentação ou o auxílio refeição. Na verdade, isso não é uma modalidade de se entrar em contato indireto com a instituição e, portanto, não é a utilização de cartão de crédito. Claro que não é operação com boleto bancário. Boleto bancário é uma modalidade, né, de pagamento, né?
Ele atende ao sistema brasileiro de pagamentos e não de remote banking. A utilização, contudo, do banco pela internet, que é o internet banking, é uma modalidade de remote banking, né? E, portanto, o gabarito aqui é claramente a nossa letra D. Óbvio que não é a letra E, que é a emissão de duplicata ao portador. Duplicata é uma modalidade de paper existente no mercado e não de forma remota de entrar em contato com a instituição. Gabarito, portanto, de fato, nossa letra D. Vejamos a nossa quinta questão. Quinta questão do ano de 2021, Banca Sesgran Rio, perguntou assim: a inserção dos bancos digitais no sistema financeiro nacional acarreta a disseminação de tecnologias e culturas inovadoras, dentre os quais merece menção o ou a. Primeira questão é você lembrar a diferença entre o banco digital e o banco digitalizado. Vamos começar pelo banco digitalizado. O banco digitalizado é o banco tradicional, que vem rapidamente investindo fortes quantidades de recursos para poder se modernizar, para poder se digitalizar, para poder se inovar. Então é claro que um banco tradicional, ele tem mobile banking, ele tem internet banking, ele tem phone banking, ele tem caixa eletrônico próprio, ele tem caixa 24 horas, por vezes se comunica com o cliente através de SMS, em alguns bancos até por aplicativo de texto como WhatsApp ou como Telegram, ok? Mas esse banco, ele ainda tem um fluxo físico de documentos, de contratos, de abertura e fechamento de conta. Eventualmente, eu preciso comparecer a uma agência para abrir e fechar conta, para assinar um contrato, para encerrar um contrato ou para contratar um produto ou serviço qualquer, e eu tenho que muitas vezes ir até o caixa eletrônico da instituição para desbloquear um cartão de crédito ou um cartão de débito. E, portanto, eu tenho um fluxo físico de documentos e muitas vezes se exige a presença física do cliente para esse tipo de operação que nós citamos aqui. E isso é diferente do banco digital, legal? Então vamos botar isso na tela para você. Então, quando eu penso lá, né, no banco digitalizado, é importante que você se lembre que esse banco digitalizado, ele é o banco tradicional. Então, não obstante o fato dele ter internet banking, mobile banking e outra modalidade, ele tem um fluxo físico de documentos, ele tem eventualmente a exigência da presença do cliente na agência para abertura, fechamento de conta, contratação de produtos e serviços e outros, na agência, perdão, vamos corrigir aqui, na agência, e eventualmente eu tenho que o desbloqueio de operações, como por exemplo cartão de crédito e débito, ele acontece de maneira presencial, dentro de uma agência bancária ou de um caixa eletrônico da própria instituição ou ainda da rede 24 horas. Não é isso que acontece quando eu pego lá um banco digital. Aliás, eu tenho as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a regulamentação do Banco Central, que vai permitir, por exemplo, que eu abra e feche contas de maneira digital. Isso permite o surgimento do banco digital, onde eu tenho que a abertura e o fechamento de conta, a contratação de produtos e serviços, a contestação de determinados valores atribuídos, por exemplo, ao meu cartão de crédito ou débito em conta, ocorrem de maneira digital. Eu tenho, obviamente, né,
a possibilidade de contratar todo e qualquer produto ou serviço da instituição de maneira digital, e a única coisa que eu não posso fazer é depósito e saque. O resto, praticamente tudo, é feito de maneira digital. E isso só é possível porque eu estou incorporando novas tecnologias. Dentre elas, nós temos 4 que são as mais importantes. Eu tenho a inteligência artificial, o chatbot, o machine learning e eu tenho o Big Data. Legal? Então vamos botar aqui para você entender passo a passo, porque esse é um dos tópicos fundamentais de atualidade do mercado financeiro. Legal? Vem para cá. Então, quando eu analiso agora, né, a condição do banco digital, observe que eu tenho, né, todas as operações que ocorrem de maneira inteiramente digital. E, portanto, o óbvio, né? Não há fluxo físico de documentos. Via de regra, o banco digital não tem agência de atendimento presencial. E aí é claro que o banco digital, ele vai poder isso acontecer, ele tem lá uma série de tecnologias que ele vai utilizar. Dentre elas, né, a IA, que é a inteligência artificial, junto com a IA, eu tenho a ideia do chatbot, eu tenho a ideia do machine learning, e eu tenho a ideia do Big Data. Então vamos ver se a gente consegue entender cada uma dessas alternativas. Primeiro, a inteligência artificial, como o próprio nome o afirma, na verdade trata-se lá de um sistema que muitas vezes é eletrônico ou mecatrônico, que tem a capacidade, né, de ser inteligente. Então ele é municiado com uma série de informações e a partir dessa série de informações ele é capaz de atuar de maneira, né, não só reativa, mas de maneira preditiva. O que é uma maneira reativa? É quando ele é provocado a dar uma solução de qualquer natureza, que pode envolver uma cibersegurança, uma análise de contrato, uma análise do risco de crédito, que pode ser a verificação da biometria facial, da biometria de digitais, da assinatura, no futuro o reconhecimento de voz por parte dos clientes, mas ele pode também atuar de maneira proativa, identificando, por exemplo, quais são as necessidades e desejos do cliente, quais são o seu perfil em termos de investidor ou de consumidor de produtos e serviços financeiros e assim poder personalizar o atendimento desse cliente e planejar produtos e serviços que sejam mais adequados à demanda e ao perfil de cada um. Por um outro lado, o chatbot. O chatbot, que é aquele robozinho de mensagem de texto que é alimentado pela inteligência artificial. E isso permite, desde eu tirar extrato, saldo ou, por exemplo, segunda via de contas, mas também contestar determinados valores e solucionar pequenos problemas. Claro que esse chatbot ainda é muito limitado, mas com a inteligência artificial ele vai se tornar cada vez mais um machine learning, ou seja, uma máquina que tem a capacidade de aprender com a utilização do seu usuário e, portanto, em tese, traçando o melhor perfil do cliente, podendo personalizar produtos e serviços, poder apresentar, né, uma série de necessidades e desejos ao cliente e, portanto, fazendo com que esse cliente seja, em tese, mais bem atendido. E, por fim, mas não menos importante, a questão do Big Data, que é a coleta e o tratamento de informações. Essas informações, por enquanto, são coletadas no ambiente
da própria instituição, no mobile bank, no internet bank, no phone bank, no SMS, às vezes numa interação de WhatsApp. Porém, a ideia no futuro é que nós tenhamos o chamado Open Data, que será um outro avanço, né? A gente já teve o Open Banking, já temos agora o Open Finance, a ideia é o Open Data, onde eu possa, né, entender melhor o meu cliente a partir de dados da rede mundial, né, a partir de redes de relacionamento, de aplicativos de texto, dentre outros. Claro que eu tenho que ter autorização do cliente para a captura desses dados, mas eu posso, inclusive, prospectar novos clientes para a instituição. E aí eu posso traçar perfil, né? Por exemplo, se esse cliente é um cliente de mais renda ou menos renda, se ele está mais interessado em formação de patrimônio ou não, se ele é um investidor, né, considerado conservador, moderado ou agressivo, se ele tem interesse, né, em plano de previdência complementar ou não, se ele tem interesse em seguro ou não, se ele tem interesse em renda fixa ou renda variável, qual renda fixa e qual renda variável, e, portanto, eu posso traçar um perfil para ofertar melhores produtos e serviços, seguindo lá aquela tríade que vira mantra para os bancos, né? Eficácia, eficiência e efetividade. A eficácia, que é o atingimento dos objetivos da instituição, a eficiência é o menor custo possível, né, dos recursos para provê-lo, e a efetividade, que o meu cliente de fato seja atingido com as políticas que eu desejo para ele. Perfeito? Bacana? Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão. Então, a questão perguntou assim: a inserção dos bancos digitais no sistema financeiro nacional acarreta a disseminação de tecnologia e cultura inovadora, dentre as quais merece menção o ou a. Primeiro, maior contato físico entre banco e cliente. Isso é uma visão lá do passado, mediado por uma cultura inovadora e pela tecnologia. A tendência é de menor contato físico entre banco e cliente. B, a dispensa no armazenamento de dados dos clientes. Pelo contrário, né? A ideia da utilização do Big Data é que eu possa fazer, na verdade, uma grande coleta, mas o mais importante é o tratamento dessas informações para poder traçar perfil de clientes efetivos ou potenciais para a venda de produtos e serviços personalizados pela instituição. Portanto, claro, não se trata de dispensa de armazenamento de dados de cliente, mas envolve, claro, o uso da inteligência artificial que municia o chatbot, que municia o machine learning, que municia o Big Data. Portanto, gabarito aqui a nossa letra C. Por que não a letra D, professor? A generalização de plataforma offline. Errado, né? É a generalização de plataforma online, né? De maneira que eu possa atender ao meu cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada vez um consumidor mais antenado e que quer utilizar o serviço a qualquer momento do dia. Utilização mínima de Big Data. Pelo contrário, é a utilização máxima do Big Data, né? É claro que essa utilização máxima, ela implica lá um cuidado que você vai ter que ter atenção na sua prova. Primeiro, que envolve a chamada cibersegurança, que é a segurança dos dados que transitam pelo meio virtual da internet. Isso porque o Brasil tem uma legislação bastante severa e avançada, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que tem que ser observada por todas as instituições. E lembrando, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa é passível de punição não somente quando há o dolo, mas também quando há eventual culpa ou omissão. Vamos lembrar, o dolo é quando a empresa tem a intenção da divulgação dos dados dos seus clientes, né?
E a culpa é quando ela não teve a intenção, mas eventualmente por um ataque hacker, por uma falha de sistema, por uma falha humana, os dados foram divulgados. Ou ainda pela omissão da instituição que não criou sistemas de cibersegurança seguros o suficiente para manter o dado do cliente incólume. E, portanto, elas estão sujeitas a essa punição. Então, não é a utilização mínima do Big Data, é a máxima do Big Data, com cibersegurança e atendendo à legislação vigente, que nesse caso é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a ideia do sigilo bancário. Bacana? Portanto, gabarito aqui, de fato, a nossa letra C, ok? Conferindo então, nesse madrugadão, o nosso gabarito, eu tenho que a primeira questão foi a letra B, 2C, 3A, 4D e 5C. Encerramos, então, essa nossa aula, essa participação nesse madrugadão, né, Banco do Brasil Alphacom 2023, tentando trazer para você tudo aquilo que há de melhor em cada uma das disciplinas para que você tenha uma preparação de alto nível e que a aprovação seja consequência do seu trabalho. Legal? Me despeço por aqui, deixando para você um forte abraço e lembrando que a gente vai ter uma folia de carnaval, de aulas aqui no Alphacom, focados, né, também no Banco do Brasil, e esse professor estará de novo com a atualidade do mercado financeiro e conhecimentos bancários para você, ok? Um abraço forte, pessoal, e até lá! Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!